Bom, acho que agora a gente já está ao vivo, então, bom dia a todos. Oi, estou aqui com a Daniela, minha colega, né, e proponente também do Simpósio 6, Acessibilidade do Patrimônio Cultural Arqueológico. Eu vou fazer uma primeira leitura sobre qual foi a proposta, né, e quais seriam os objetivos para esse simpósio, que a gente resolveu trazer hoje aqui para essa 21ª edição da SAB. Então, a proposta desse simpósio é promover uma reflexão sobre práticas de extroversão do patrimônio arqueológico perante as pessoas com deficiência, fomentar intercâmbios e redes que aproximem experiências, iniciativas, parceiros e instituições que atuem em prol da cultura acessível relacionada ao patrimônio cultural arqueológico. Tradicionalmente, práticas e atividades no momento de extroversão e comunicação do conhecimento acerca dos bens arqueológicos são ainda pouco acessíveis aos mais de 45 milhões de brasileiros, que possuem algum tipo de dificuldade para ver, ouvir, se movimentar ou algum tipo de incapacidade mental. A acessibilidade tem sido tema de inúmeras discussões no cenário educacional formal e não formal, assim como as tecnologias assistivas, que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Assim, propomos esse simpósio como um meio de incentivar debates e soluções para que possamos melhorar a comunicação acerca do patrimônio cultural, com foco neste público e contribuir no processo de apropriação do conhecimento arqueológico, tornando-os mais significativos a todos, sem exceção. Então, com isso, né, eu passo agora a palavra para a Daniela, que gentilmente vai poder fazer a nossa mediação entre os palestrantes que a gente aqui convidou, incluindo nós mesmas, né? Então, bom dia, Dani. Bom dia a todos, né? Agradeço a organização do evento, a oportunidade da gente estar podendo propor esse simpósio, e principalmente a Michele Tizuka, né? Na verdade, a ideia dessa organização do simpósio foi dela, né, espero que todo mundo aproveite, né, e comece a pensar mais, né, no tema desse simpósio, né, e aí como inserir isso para dentro dos seus próprios trabalhos. Então, para a gente, né, manter aí a organização e o tempo que foi proposto pela organização, né, do evento, para a gente não atrasar muito, agora a gente gostaria de convidar a Aline dos Santos Ribeiro para trazer a fala e a apresentação do trabalho dela. Aline? Oi, Aline, liga a sua câmera, por favor, e o seu microfone. Será que ela caiu, Michele? Tá. Seu microfone está desligado para a gente, Aline. Não, ainda não. Ué. Agora desligou de novo. Tenta sair e entrar de novo, de repente pode ser alguma falha aí do telefone. A Aline, ela está no trabalho dela, ela até pediu desculpas, assim, que depois da apresentação ela logo vai ter que sair, mas é uma colega nossa, ela é de fora da comunidade da arqueologia, então é muito interessante, né? A Aline, na verdade, ela é pedagoga, mestre em diversidade e inclusão, e é de escritora também, assim como eu. Então, a gente se conheceu há uns 2, 3 anos atrás, e de lá para cá, ela tem sido uma grande mentora e parceira também em todos esses produtos, né, e todas essas atividades que a gente tem desenvolvido. Eu espero muito que ela consiga entrar, mas eu entendo, né, eu acho que todos aqui entendem também se não funcionar. Vamos ver agora, voltou. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Eu estava ouvindo vocês, mas eu ouvia vocês falando, eu via vocês na tela, mas vocês não conseguiam. Está tudo certo agora? Então, tá ótimo. Você aqui pode ficar à vontade.
Tá ótimo, então. Bom dia a todos e todas. Gostaria imensamente de agradecer o convite da Michele, né, cumprimentar o Fernando, a Daniela, pedir desculpa pela conexão. Então, vou começar minha apresentação. Eu sou a Aline, eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, de pele clara, né, cor branca, tenho cabelos loiros na altura dos ombros, né, lisos. Eu estou usando um brinco dourado, um batom vermelho, um casaco vermelho, uma blusa coral, e atrás de mim tem uma parede com 3 quadros, né, nas cores azul escura, né, nessa tonalidade. Né? E a minha apresentação, então, né, vai ser sobre uma iniciativa da Fercante, que foi de fazer um folder institucional em Braille. Né? Eu já vinha prestando algumas consultorias para a Fercante, e aí surgiu essa ideia de pegar todo o conteúdo do patrimônio cultural, de arqueologia, e acessibilizar, né, para que mais pessoas pudessem ter acesso. E todas as vezes que eu falo de apresentação, de inclusão e espaços culturais, eu gosto sempre de fazer uma reflexão sobre o que vem acontecendo, né? Que hoje em dia a gente fala muito de inclusão, de LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão, pessoa com deficiência, mas isso nem sempre aconteceu, né? As pessoas com deficiência, elas eram segregadas, elas não tinham acesso à educação, à cultura, e elas eram vistas, elas eram marginalizadas. Então, se a pessoa tinha deficiência, ela tinha que ficar afastada, ninguém não tinha que estar no convívio. E aí, depois, com muita luta, né, com a Declaração de Salamanca, né, seguindo até mesmo que está na Constituição, depois de LDB, para falar da educação das pessoas com deficiência, lei do autista, lei de Libras, né? Em 2015 a gente tem uma conquista que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, então a gente começa a falar da inclusão e pensar nessas pessoas fazendo cada vez mais tendo uma autonomia, né, no mercado de trabalho, nos espaços culturais, nas escolas, no meio político, na universidade, enfim. Só que quando se pensa na inclusão da pessoa com deficiência, a gente tem também toda essa bagagem histórica de que elas sempre foram segregadas, e aí então não tinha esse acesso, né, de se pensar no conteúdo acessível. Então as pessoas, elas chegam nos lugares e elas se deparam com uma série de barreiras, né, principalmente as barreiras atitudinais. Né, que a pessoa não tem que estar aqui, ou acabam caindo no capacitismo, querendo, às vezes, incluir demais. E aí, no caso da pessoa com deficiência visual, no espaço cultural, ela se depara com uma barreira comunicacional. Porque quando a gente chega no museu, a gente está lá vendo as telas e não pode tocar. Então, bem claro ali, não pode tocar, não pode tocar. E a pessoa cega, como é que ela vai ter acesso se ela não enxerga? E aí tem os textos ali, como que ela vai ter acesso se não tem braille? Então, foi muito bacana essa iniciativa de se pensar em todo o conteúdo em braille. E aí, quando se fala também de sistema braille, é muito importante porque muitas pessoas, com o avanço tecnológico, pensa-se muito em descartar o braille. Fala-se até no processo de desbrailização, o que é um grande equívoco. Né? Porque o Louis Braille, lá em 1809, né, no século XIX, quando ele nasceu, ele ficou cego ainda com 3 anos de idade, ele entra no Instituto Real dos Jovens Cegos, ele aprende o sistema de leitura escrita para cegos e ele faz essa adaptação, ele pensa justamente nisso, nessa autonomia da pessoa com deficiência visual para ler, para escrever, né, para se comunicar, né, e aí se comunicar com carta, ler o que está recebendo. Então, falar que o cego não precisa do braille é a mesma coisa que falar que nós não precisamos mais escrever no nosso caderninho. A gente digita tudo no computador, a gente fala, né, e esquece a leitura e a escrita. E a gente sabe que
a leitura e a escrita são de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem. Então, por mais que a gente tenha um avanço tecnológico aí, que a tecnologia é muito importante, né, não só para quem tem deficiência, mas para quem não tem. Inclusive, tem uma frase muito bacana que fala que a tecnologia, ela torna as coisas possíveis para quem tem deficiência. Tirar o braille do deficiente visual, da pessoa cega, é um equívoco. E aí também, quando a pessoa cega se depara com material em braille, ela se sente representada, né? Então, o folder foi muito bacana essa iniciativa, né? Isso faz com que o maior número de pessoas tenham acesso ao conteúdo, incentiva que pessoas cegas pesquisem sobre o assunto, né? E o material utilizado para a confecção desse folder foi a reglete de mesa e o punção. Tem até um vídeo no canal que eu explico como é que faz, eu mostro a reglete, né? Eu não sei, Michele, se vai dar tempo de passar o vídeo, né? Não sei, de repente poderia ser uma boa, pelo menos no finalzinho. Mas é muito bacana porque, assim, mostra o passo a passo do folder e até faz o comparativo, o texto em tinta com 2 páginas, texto em tinta porque quando ele é escrito a caneta ou digitado, ele é considerado texto em tinta. E o texto em braille, né? E aí o texto em braille, ele consome mais páginas e ele é maior, né? E por que eu escolhi a reglete de mesa e o punção para confeccionar esse material? Porque a gente sabe que tem todo um aparato tecnológico, a gente tem a impressora braille, a gente tem máquinas de datilografia braille, mas a gente tem que pensar que tem que ser um material acessível. E a reglete, ela é ótima porque, além dela ser fácil de transportar, porque ela é pequena, então dá para transportar na mochila, numa bolsa, até mesmo na mão, numa pasta. Ela, de todos esses equipamentos, ela ainda é a mais barata, né? Porque uma impressora braille é caríssima. Então, é muito, muito bom, né, esse recurso, mas é muito caro. A máquina de datilografia também. Eu, por exemplo, escrevo braille desde 2010 e eu não tenho impressora braille, né? Então, porque é muito caro. Mas eu tenho a minha reglete, que é possível que eu possa escrever, me comunicar, né? Ler para o meu aluno, escrever para ele escreve para mim, eu consigo ler. Então, por isso, foi a ideia de fazer na reglete. E a reglete, ela... Então, assim, a gente tem que pensar, né, nos espaços culturais, nem todos dispõem de impressora braille. Por exemplo, se a gente for pensar numa sala de recursos, quando a gente fala da escola, as salas de recursos tendem a ter um material, né? Tanto que a sala de recursos tipo 1, tipo 2, né? Com todo o material. Mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece muitas das vezes. As pessoas não têm ali o recurso e o aluno ele precisa ler, ele precisa escrever, porque ele está ali inserido na sala de aula. Porque se a gente só coloca ele ali e não faz nada, né? Não deixa ele produzir, a gente vai estar fazendo a segregação. A gente vai estar contribuindo com a segregação e não com a inclusão, né? Então, por isso que eu escolhi esse material que é de fácil acesso, muitos cegos têm a reglete, né? E aí por isso que foi escolhido esse material para confeccionar. Então, o objetivo de apresentar um material desse é que outras instituições também sigam o exemplo, né? Não só de fazer um folder em braille, mas também de outras tecnologias para que outras pessoas também tenham acesso. A gente sabe que, infelizmente, assim, dizer, o espaço é totalmente inclusivo. Isso não acontece porque, infelizmente, também não dá para atender a todo mundo, mas se a gente pensa em atender o maior número de pessoas, a gente não vai ter aquele problema de fazer uma adaptação curricular lá na frente, de ter que adaptar todo o espaço que já foi construído. Se a gente pensa desde o início em fazer um material que sirva para todas as pessoas, a gente não corre o risco, né, de outras pessoas falar, esse lugar não é para mim, esse lugar é exclusivo, então a gente tende a atender a todo mundo. Então, acho que essa é a minha contribuição, né, desse material. Fiquei muito feliz em participar e estou aberta aí às perguntas.
Aline, muito obrigada por participar aí do nosso... Tá ouvindo, Aline? Bom, enfim, né? Muito obrigada por você ter participado do simpósio, né? São iniciativas muito importantes e bem-vindas para a área da arqueologia, né? Que de fato carece muito desse material. Eu dei uma olhadinha aqui no chat, né? Ainda não tem perguntas, mas talvez no final a gente consiga fazer uma discussão. Mas a gente sabe que, né, você está com tempo limitado também, porque você tem outro compromisso. Não sei se a Michelle quer fazer alguma consideração a mais ou se eu posso chamar o Fernando, Michelle. Daniela, qualquer coisa também, se tiver perguntas, eu posso responder depois. Vocês podem me passar, eu respondo depois também, não tem problema não. Perfeito, então. Eu só fiz essa mudança aqui, porque, né, talvez se ela não estiver no final, né, Michelle, que ficou espaço para discussão. Eu acho que eu só vou aproveitar que, assim, eu agora consegui conectar, né? Eu peço desculpas aí pelas pessoas todas que a gente se atrapalha muito ainda hoje em dia com essas plataformas, mas só para ilustrar, como a Aline não está conseguindo compartilhar, o folder que ela está falando é esse aqui. Então, é um folder, assim, básico, né? Que versa sobre o patrimônio arqueológico, o que fazer, né? Que eu acho que a maioria de todos nós estamos acostumados a produzir, e na verdade o folder em Braille ainda está comigo, né? Então, assim, só para ilustrar, eu sei que ainda não, que pela tela não dá para a gente ver, mas assim, eu acho que aproximando, talvez ele consiga focar um pouquinho, né? Deu para ver melhor quando você acho que deu para ver um pouquinho melhor. Então, a nossa ideia é que ele seja, assim, a gente ainda precisa trabalhar com outras questões que não dá tempo em 15 minutos, né, Aline? Mas, assim, questão do tamanho, eu compartilhei o link no chat do sistema, eu acho que todos podem também tentar entender um pouquinho melhor sobre como que ele foi feito, essa questão do tamanho, né? Então, de um texto de uma folha 4 frente e verso, dobrado no folder, viraram, eu acho que eram 8 páginas aqui, em Braille. Então, assim, sem as audiodescrições. Exatamente, era isso. Eu ia chegar nesse ponto aí. Não tem a audiodescrição das figuras, que são importantíssimas, né? E aí, nesse caso também, não é só dizer tem uma figura aqui. Não, tem a figura, mas tem que descrever a figura. E aí, a gente pode usar o Braille também para fazer, para não ficar uma audiodescrição só no áudio, a gente pode também escrever todo o conteúdo, né, da audiodescrição em Braille, para incentivar as pessoas a escreverem, a lerem Braille e dizer que é um sistema que funciona. E o Braille, lá no século XIX, já vem revolucionando. É isso. Aline, Michelle, surgiu uma pergunta aqui no chat do Melian Gaspar, se vocês já distribuíram esse material em Braille, se já tiveram retorno sobre isso. Então, obrigada, Melian, por estar assistindo a gente aqui. Na verdade, o folder ele ainda está sob testes, né? Digamos assim, porque a gente tem notado um pouquinho essa questão da impressão em Braille discutido, na verdade, né? Refletido bastante sobre a impressão do Braille no papel e a impressão do Braille em impressoras já assim, que num outro formato, né? Que ele teria uma duração maior. Eu já consegui aplicar assim com uma pessoa só, na verdade, mas foi só uma das páginas, né? E assim, a gente sabe que o papel ele não tem uma durabilidade, infelizmente, muito grande, né? Uma hora a gente entende que também não vai ser para sempre. Então, a gente ainda está pesquisando um pouquinho assim sobre essa questão do tamanho, porque ele não é tão prático de ser carregado, né? E a gente que está em campo também, vira e mexe tem que levar esses folders para o lugar e ele fica grande, né? Digamos assim. Então, a gente ainda está pensando um pouquinho assim, se a gente realmente termina esse carrega com a gente, ou, na verdade, para esse em específico, a ideia é fazer a doação para o Museu de Arqueologia de Itaipu. Então, ele ficar disponível na recepção. Mas o museu abriu recentemente e até agora a gente ainda não recebeu nenhuma pessoa com deficiência visual, né? Então, assim,
ele está disponível, mas a gente ainda não teve a oportunidade de ter nenhum retorno, né, de fato, assim. Mas essa é a ideia. E aí também, só para complementar o que a Michelle falou, né, de não estar também distribuindo para tantas pessoas cegas esse folder, porque também nós estamos nesse período de pandemia, né, então, como o cego ele usa as mãos para poder ler, né, o braille, então é um pouco complicado, um vai lá, passa a mão, o outro vai lá, passa a mão também, né, e aí, por mais que tenha o álcool gel, pode danificar, né, um monte de álcool gel aí no material, e é um material muito frágil, né, até porque ele foi todo produzido à mão. Aline, a gente tem outras questões aqui, mas eu acho que a resposta de vocês contemplou o que o Thiago perguntou, que era qual a maior dificuldade em produzir um folder de arqueologia em Braille, e se vocês já tinham distribuído e tinham tido um retorno da população, mas acho que foi respondido, né? Talvez. Essa questão, assim, do folder, se for um folder que eu utilizo o recurso do Braille Fácil, né, que é um recurso de tecnologia assistiva, criado pelo Instituto Teste Facite da UFRJ, e eu imprimo na impressora Braille. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Acredito que a dificuldade é só mesmo o valor da impressora Braille de ter disponibilizado. Agora, quando a gente faz um banner totalmente manual, né, que foi o meu caso, quando eu escrevi linha por linha em Braille pela reglete, aí eu vou precisar de dias, né? Vou precisar de um tempinho aí para fazer, porque o pulso dói, aí a gente fica, né, fica toda hora ali no punção, aí tem que descansar, e muitas das vezes rasga o papel, aí tem que fazer de novo, porque a gente também não vai dar um negócio, um braille todo assim, furado, porque tem que ter o alto relevo e não furo, né? E também tem gente assim, que apaga, escreve, faz errado, aí apaga, eu não gosto, e os cegos também não gostam, porque eles falam que isso é braille sujo, né? Então, eu gosto de fazer sempre assim, direitinho, e às vezes erra, tem que começar tudo de novo, então acho que a dificuldade, quando se faz um banner, um trabalho desse à mão, eu acho que é o tempo que a gente precisa para produzir todo o material, por essas questões. Aline, então, mais uma vez, obrigada por você compartilhar a sua experiência aí com a gente, né? Você já falou que desde 2010 que você trabalha, né, com Braille. Então, a gente te agradece e agora eu vou passar a palavra para o Fernando, né, que vai trazer a sua contribuição aqui para a gente, que é para poder ver e sentir o uso de réplicas arqueológicas como forma de acessibilidade ao patrimônio cultural arqueológico. A palavra está contigo, Fernando. Obrigada mais uma vez. Bom dia a todas. Eu sou o Fernando, sou arqueólogo da Fercante. Vou tentar fazer a minha audiodescrição aqui. Então, eu sou um homem de pele branca, estou usando barba completa, estou usando óculos, tenho cabelos castanhos, ao fundo tem uma estante de livros com várias cores e a estante é de cor azul. Bom, agradeço a participação de todas nesse evento. Eu vou falar, então, sobre o uso de réplicas, que é uma das atividades que a Fercante vem desenvolvendo dentro de um programa maior de acessibilidade ao patrimônio cultural. Esse programa vem sendo realizado desde agosto de 2018. Ele tem a intenção, o objetivo de discutir, propor soluções de acessibilidade do patrimônio cultural arqueológico para pessoas com deficiência, com foco na deficiência audiovisual. Nós já vimos desenvolvendo várias atividades nesse sentido já, como a aplicação de legendas descritivas em nossos vídeos, audiodescrições de imagens estáticas, referente aos nossos projetos no âmbito da arqueologia. Também desenvolvemos um kit de banco de dados sobre as réplicas que
que nós fazemos as doações nos projetos, vou falar mais em seguida. Também teve a elaboração do folder do Patrimônio Cultural em Braille, esse que a Aline acabou de apresentar. Dentre outras atividades que depois podem ser consultadas no nosso site. A gente coloca o link nos comentários. Bom, todo mundo, agora falando em relação especificamente à questão do uso de réplicas em projetos de arqueologia, sabe-se, né, que tem legislação específica em relação a essa questão, que é do manuseio das peças arqueológicas, que nem sempre é possível todos terem acesso a elas, sentir, tocar, poder pegar na mão, até por causa de proteção em relação à integridade física da peça. Então, nesse sentido, procuramos criar essa atividade através da confecção e doação de réplicas arqueológicas para museus, voltado para atividades de acessibilidade. Em vários projetos que nós participamos, a gente começou a ver que as pessoas, outras equipes, né, e tal, fazem doações de réplicas arqueológicas para museus, visando fins educativos, e acabamos identificando uma questão específica, que as réplicas estavam misturadas com peças arqueológicas originais. Com base nisso, acaba se tornando difícil, às vezes, né, distinguir, para quem não é da área, o que é original e o que é réplica. Pensando nisso, então, no âmbito desse projeto, nós criamos um kit, né, de 7 réplicas arqueológicas, que eu vou apresentar em seguida um slide aqui a respeito delas, tentar a reprodução aqui. Justamente voltado para esse público de acessibilidade. Assim foi doado esse conjunto de réplicas para os museus, associado a um treinamento de uso dessas réplicas, como ele poderia estar sendo aplicado por cada museu. Essas réplicas foram elaboradas parte em matéria-prima original, como rocha, né, comum, e algumas em resina, porque nem sempre todas as peças é possível fazer elas com matéria-prima original. Por exemplo, uma lâmina de machado, né, que se tomaria muito tempo e todas as questões para fazer uma réplica original. Então, essas peças mais específicas acabam sendo feitas de resina. A resina não é um material muito adequado para você ter a dimensão, né, do que seria uma peça original. Mas é a matéria-prima que você tem no momento. Antes de fazer a doação dessas peças, a Fercante pegou e criou um banco de dados em relação a ela. Todas as peças passam por um processo de curadoria, onde nós colocamos uma numeração própria da sequência da Fercante. Criamos um banco de dados colocando essa numeração, a descrição da peça, para onde foi doado. Dessa forma, a gente consegue ter um controle, né, um mapeamento de onde estão essas réplicas, caso venha ocorrer elas se misturarem por qualquer questão, junto a outros materiais arqueológicos. Eu vou tentar colocar o slide aqui agora a respeito para exemplificar melhor essa questão. Vocês estão conseguindo ver a tela? Está aparecendo sim, Fernando. Tá bom, Se assim? você quiser pôr no modo tela inteira. Eu vou colocar no modo maior para ficar mais fácil de Perfeito. visualizar.
Não estou conseguindo mudar o slide. Mudou o slide, só que continua no modo sem ser apresentação, mas está dando para ver também. Tá bom? Então, esse conjunto de réplicas que foi doado para os museus, dos projetos que nós participamos, ele é constituído por um vasinho, né, de cerâmica, matéria-prima bruta, um lascador bifacial, um machado, uma lâmina de machado, um raspador aqui, uma ponta de flecha e um pigmento, né, amarelado. Esse é o conjunto básico de peças, somente o biface e a lâmina de machado que foram elaborados em resina. O restante são matérias-primas originais. Aqui nós temos a ponta de flecha e no cantinho aqui direito é possível visualizar a curadoria que nós fazemos, né, com a numeração da peça, para demonstrar o controle dela no nosso banco de dados, para saber exatamente onde ela se encontra e qual projeto ela foi doado, quem é o destinatário e todas essas questões. Junto com o kit, nós enviamos também um guia rápido de identificação das peças. Ele descreve rapidamente o nome de cada peça e apresenta as informações básicas sobre o que é arqueologia, o que é patrimônio arqueológico e qual seria a função de cada peça. Ainda junto com essas peças, foi entregue também um manual de boas práticas para pessoas com deficiências. Esse é o guia Museu para Todos, que fornece também informações introdutórias a respeito de pessoas com deficiência, acessibilidade e tudo mais. Ele está disponível na página da Fercante para download. E por último, aqui é o banco de dados, né, que tem a relação do número da peça, o nome do item da peça arqueológica, o projeto e o destino, município, local e museu. Então, basicamente foi essa apresentação, assim, a introdução. Foi um projeto muito importante, né, que visa a gente introduzir, né, esse tipo de material para pessoas com acessibilidade. Porque, como você sabe, a maior parte das peças, quer dizer, quase todas, não estão acessíveis ao toque, né? Sempre tem aquela questão da preservação e conservação da peça original arqueológica. Então, essa é uma forma de que essas pessoas com deficiência visual possam ter acesso a tocar essas peças, pegar na mão, sentir a textura dela, as nuances, saber a forma dela. É nesse sentido que foi pensado essa atividade de destroversão do material arqueológico. A Fercante já vem desenvolvendo, então, já várias atividades nesse sentido, graças a Michele, né, que iniciou com todo esse projeto. Nós pretendemos manter esse programa, manter essa atividade de doação, expandir ela também para outros projetos, também ligados à pesquisa arqueológica, talvez até na questão do licenciamento ambiental, desde que seja acessível. Bom, seria isso a minha apresentação. Fernando, a gente agradece a sua participação, lindas, né? As réplicas, assim, perfeitas. Eu dei uma olhadinha no chat aqui, eu tive um probleminha que eu
cair ali pelo celular do chat, mas até então não tinha perguntas, mas acho que a gente pode deixar, então, as perguntas, né, para o final. A gente vai ter esse momento ainda de interação. Alguém aqui que está só comentando com você, Melian, que é muito legal esse controle do material e é importante para saber, né, do retorno de uso. Mas, enfim, né? Aí agradeço mais uma vez e a gente continua, né, essa conversa aí ao final com todo mundo. Tá, muito obrigado. Obrigada a você, Fernando. Então, gente, agora eu vou fazer a minha apresentação para vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver aqui. Já aparece aí para vocês? Aparece sim, tá certinho. Perfeito, obrigada. Então, para quem não estava no início aí da mesa, né, eu fiz um agradecimento à organização do evento, especialmente a Michele, né? Eu estou como organizadora do simpósio também, mas na verdade a ideia foi toda da Michele Tizuka, né? Ela que acabou me convidando para organizar e, né, e sabendo, a gente já se conhecia, ela sabia que eu estava começando a fazer um desenvolvimento de produtos, né, nessa área, para paleoparasitologia, e aí ela me convidou. Né? Como eu sei que a gente pode ter uma diversidade grande de públicos, eu acho importante, aliás, né, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, está aí meu contato, né, para quem quiser aí trocar umas figurinhas depois. Eu acho importante, então, eu falar, né, meio que brevemente o que é a paleoparasitologia, porque muitas pessoas, até quem é da área, né, sabe o que é arqueologia, sabe o que é paleontologia, mas não sabe, né, ou desconhece que existe uma linha de pesquisa que se chama paleoparasitologia. Né? Então, o que é a paleoparasitologia? Ela é uma área do conhecimento que estuda os parasitos e micro-organismos por meio de materiais antigos, né? Como os coprólitos, que são as fezes antigas, os ossos, e nesse caso a paleoparasitologia estuda tanto o material de origem arqueológica quanto de paleontológica, então a gente acaba estudando também material de animais extintos, independente aí da datação. Âmbar, múmias, né, sejam elas, né, artificiais ou naturais, e a metodologia que a gente vai usar para estudar isso depende do seu objetivo, né? Então, você pode usar desde uma documentação histórica, né, um teste imunológico, microscopia, né, ou análises moleculares, né, o estudo de DNA antigo, que, na verdade, até a minha linha de pesquisa principal é a análise de DNA antigo. Essa linha de pesquisa ela foi nomeada por um pesquisador brasileiro, o Dr. Luiz Fernando Ferreira, no final da década de 70. Formou-se aqui, junto com o Dr. Adalto Araújo, um forte grupo de pesquisa. Eles, inclusive, estão segurando, né, o livro Fundamentos da Paleoparasitologia, que foi ganhador do Prêmio Jabuti na área de Ciências Naturais, em 2012. Né? E por que eu estou falando isso? Né? Embora seja uma linha de pesquisa forte, né, no campo da pesquisa científica, a gente pode dizer que ela ainda é pouco conhecida, né, comparada às outras áreas. Mas isso não é uma verdade absoluta só para a paleoparasitologia. Isso é comum a outras áreas do conhecimento também. Em 2019, teve essa pesquisa da SBPC, né, que mostra esse dado alarmante. 93% dos jovens do Brasil não sabem dar o nome de um cientista brasileiro. Né? Talvez com o cenário da pandemia, em que a ciência ficou muito evidente para o grande público, talvez, né, tenha entendido um pouco maior, né, essa importância, talvez esse cenário mude um pouco, né, quando for feita uma nova pesquisa, porque essa pesquisa ela é sempre realizada. Mas, enfim, né, era uma realidade que a gente vivenciava. Então, pensando nisso, na Universidade Federal Fluminense, a gente criou o projeto de extensão Paleoparasitologia para Todas, né? Como forma de divulgar essa área do conhecimento para o público em geral, mas principalmente na educação básica. Então, quando a gente criou esse projeto e foi procurar a Secretaria de Educação em Niterói,
né, eles nos apresentaram uma escola para a gente começar o projeto. Né? Só que quando a gente chegou nessa escola, a pedagoga falou, nossa, a área do conhecimento que vocês têm para apresentar é linda, mas a gente trabalha com crianças de 5 anos, né? E aí que eram, né, o que a gente chama de creche, né, antigamente. Então a gente falou, não, mas a gente vai estruturar uma oficina, a gente vai conseguir apresentar esse conteúdo para esse público-alvo, para o segmento do ensino infantil. Então, num primeiro momento, a primeira ideia que nos veio foi criar uma história infantil para usar como fio condutor para realizar a oficina na escola. E aí é esse livrão que eu estou segurando, né? Ele não tinha texto, a gente tinha a história, mas a gente ia contando a história, dialogando com as crianças, e depois ia para as atividades, dentro e fora de sala de aula, né? Fora de sala de aula, a gente fazia uma escavação, entrava com eles num ambiente escuro que mimetizava uma caverna, e eles iam com uma lanterninha iluminando as pinturas rupestres, né? Dentro de sala de aula a gente tinha quebra-cabeça, né? Jogo da memória, sempre trabalhando esse universo da ciência e da paleoparasitologia. Mas aí houve um momento que a gente precisava dar vida, né, a essa história. E aí foi quando a gente fez, de fato, o livro, né, A Vida dos Nossos Tataravós, que vem acompanhado de uma cartilha, né? Tem o livro impresso, que é gratuito, só que eis o problema do livro físico, né? Ele é finito, nem sempre a gente tem verba para produzir e doar para todo mundo ou para todas as escolas que a gente vai. Nas escolas que a gente vai, a gente doa cada um para cada criança. Só que aí eis a importância do que está destacado em amarelo, o acesso aberto. Então, a gente fez a versão digital, que também é gratuita, né? Ela pode ser encontrada no repositório institucional da UF ou nas nossas mídias digitais. Mas aí a gente vê também que a gente não consegue em todas as escolas, e havia outros segmentos que não estavam sendo contemplados, né? Não só o infantil, né? A gente precisava trabalhar o fundamental, o ensino médio, e aí a gente resolveu fazer esse Paleoparasitologia na Educação Básica, que é um livro mais destinado ao professor. Gente, eu tenho esse defeitinho, eu sou energética, eu falo rápido, mas enfim. E aí a gente fez esse livro de paleoparasitologia na educação básica, que ele traz, né, os elementos da paleoparasitologia, um descritivo e atividades que o professor pode realizar em sala de aula. Então, ele também é um livro gratuito, a gente até está lançando ele na SAB, né, que podia ser livros também de 2020, ele, na verdade, foi lançado em 2020, mas tem uma abinha para quem está inscrito ali, obras audiovisuais, etc. O da paleoparasitologia é o último lá, mas vocês podem baixar, ele também é gratuito. Aí, pois bem, né? Aí agora veio a pandemia e a gente também se viu no contexto de ter que ir para as mídias digitais. Então, o blog Paleoparasitologia para Todos a gente até tinha, mas a gente não tinha um canal no YouTube nem um Instagram. Então, agora a gente está investindo em animações para o público infantil, né? Seja falando de grandes cientistas da paleoparasitologia brasileira, seja falando dos materiais de estudo ou das descobertas, e a gente também está lançando uma obra audiovisual na SAB, que é Uma Múmia Me Contou que Tinha Doença de Chagas, né? Que foi uma grande descoberta aí da paleoparasitologia brasileira, né? Vocês têm ali a sala 5, que fica aberta, onde vocês podem ver essas obras audiovisuais. Mas, né, falei muito do Paleoparasitologia para Todos, né? Mas será que está o todos aí, até esse momento que eu falei, né? Ainda não, né? Então, assim, se a gente fosse parar para pensar, né, independente da faixa etária, independente se está no espaço formal de ensino ou não, independente de nível socioeconômico, será que a gente estava, de fato, incluindo nesses materiais as pessoas com deficiência? Possivelmente essa é a imagem que a gente veria, né? Um abismo. Então, assim, não generalizando, porque tem muita coisa boa sendo produzida na área da matemática, na área da geografia, né? Até da própria arqueologia, a gente viu os trabalhos que foram apresentados aqui. Mas, assim, eu acho que é evidente que, comparado, né, ao material que a gente tem disponível para o público sem deficiência, esse abismo se abre, né? A gente está muito aquém ainda, né? E a gente precisa melhorar isso, e isso está nas nossas mãos, né? A gente que trabalha com isso, que pesquisa isso, a gente tem que também
entrar nesse universo, né? Eu não sou nenhuma especialista em educação inclusiva, mas eu me permiti aventurar nessa área, né? Com, né, um certo conhecimento, procurando e me atrelando, associando as pessoas que têm, né, essa especialidade e que conseguem ajudar a gente a desenvolver os materiais nesse sentido. Então, o primeiro produto que a gente, ou aliás, né, quando que a gente começou a pensar, né, em produzir produtos inclusivos também na área de paleoparasitologia? Então, na Universidade Federal Fluminense, né, havia alguns professores que dentro da parasitologia estavam começando a trabalhar com materiais para cegos e baixa visão em biscuit, né? Fazendo as formas parasitárias, os vermes, né? Existem vermes que, né, digamos, né, tem uma fisionomia bem particular que se você fizer no biscuit, tateando, você consegue, né, ver, né, essa forma. Então, daí já me acendeu um alerta, né, do que eu poderia fazer dentro da paleoparasitologia. Mas a vontade maior veio quando eu, de fato, comecei a ir para as UMEIs, né, as Unidades Municipais de Educação Infantil de Niterói. E por que essa vontade me acendeu? Foi por uma coisa boa, né? Eu comecei a ver as crianças com deficiência, né, nas turmas, das crianças sem, né, sem deficiência, como tem que ser, né, elas convivendo juntas ali na mesma classe. Então, aí a gente começou a pensar nisso. E aí veio esse primeiro produto, que foi, né, eu conheci a Thaís Martins, que é uma colega, ela fazia letras e estava aí fazendo braille também. Então, ela fez a versão em audiolibras, perdão, né, do livro infantil A Vida dos Nossos Tataravós, que, né, foi em 2018 que ela fez, e aí a gente colocou esse vídeo lá também no repositório institucional da UF e também está lá no nosso canal do YouTube, né, nas plataformas lá do Paleoparasitologia para Todos. Então, esse foi o primeiro produto. Em 2019, a gente começou a pensar um outro produto, né, que seriam as pinturas rupestres, né, destinadas a cegos e pessoas com baixa visão. E aí a gente escolheu trabalhar com as pinturas rupestres de um sítio arqueológico que tinha importância para a paleoparasitologia, porque eu queria atrelar as duas coisas. E aí a gente acabou escolhendo, naquele momento, o sítio Toca do Boqueirão da Pedra Furada, que fica na Serra da Capivara, no Piauí. Né, o pessoal da Fundância cedeu as fotos, né, das imagens rupestres para a gente poder trabalhar. Qual que era a ideia desse produto? A gente fazer o desenho da pintura, imprimir a folha, passar a cola 3D, né, no contorno da pintura, né, no caso aí é um desenho, e ele vem acoplado com um QR Code. Com esse QR Code migra para um áudio, né, que descreveria a imagem. Nessa primeira monografia, que foi defendida, né, em 2020, a gente tinha posto ali, né, o braille também. Porém, né, a gente aprende com os erros, né? Nesse primeiro momento também, para o público infantil, a gente achou que era interessante poder dar uma textura para o animal, né? Pôr um pelo, uma pele que imitava o peixe, né? Dependendo do animal, né? Da forma, né, zoomórfica que estava sendo trabalhada ali. E aí isso poderia ser feito também, ou colocando no próprio animal ou do lado, né? Para a criança passar ali e ver a textura do pelo. Mas, como eu disse para vocês, né, eu não sou uma estudiosa, né, desse processo da educação inclusiva. E aí, na defesa, né, a gente convidou a Michele Tizuka, que já está trabalhando com a parte inclusiva, né, há mais tempo, e aí a gente aprende com os erros, né? O que a gente estava colocando ali no QR Code não era uma audiodescrição, né? A gente basicamente lia a legenda, dava procedência da localidade. Mas uma pessoa que lesse ali, né, animal atribuído a Cervídeo e seu filhote, né, e a localização, não teria descrição da imagem, ainda que estivesse tateando a imagem. E aí agora o livro, em parceria com a Teia, com a Fercan, né, com as meninas, com a Michele, com a Aline, o livro ele tomou esse formato. Então, agora a gente tem 2 desenhos da pintura rupestre mesmo, que é uma foto, né? Então, na audiodescrição vem fotografia de uma parede ocre avermelhada, com desenho de 2 pinturas rupestres e por aí vai. E o desenho, né? Que aí vem desenho, a mão livre em preto e branco, e vai descrevendo o animal mesmo, né? O animal maior tem 2 linhas pretas finas de contorno, enfim, né? Isso seria uma descrição. Então, esse livro, ele, né, já está para ser contratado por uma editora, né,
no PDPA, num projeto que a gente tem. E aí vem outro problema, né? Que também a gente muitas vezes tem que fazer uma peregrinação para achar uma editora que aceite que o livro seja em acesso aberto. Né? Muitas não aceitam. Ou muitas, quando você fala, não, mas é para o leitor imprimir o livro gratuitamente. Aí fica mais complicado ainda. Então, é difícil, às vezes, a gente achar. A gente entende o lado da editora, né, que depende dos lucros que vão ser obtidos com a venda do material, mas, ao mesmo tempo, quando a gente precisa de uma ciência, de uma educação aberta para todos, também a gente acha esse grau de dificuldade, né? Mas, enfim, né, agora a gente está com fé que vai conseguir publicar o livro aí. E agora a gente está também desenvolvendo outros materiais, né, que vão também nessa linha de tentar incluir mais pessoas. Então, a gente está com esse projeto PDPA, que vai falar não só sobre a paleoparasitologia, mas também dos povos pescadores-coletores que habitaram a região oceânica de Niterói. Dessa vez, a gente vai trabalhar com ensino fundamental. Então, novamente, a gente escreveu um livro que ele trabalha com ficção e realidade. E, né, assim como o Fernando, né, falou dos kits de divulgação científica lá, né, realizados pela FERCAM, a gente vai doar esses kits de divulgação para as escolas e capacitar os professores a usar o kit. Então, assim, uma dos itens que vai no kit é uma réplica do Museu de Arqueologia de Itaipu. Ali está um spoiler do livro, um desenho, né, a personagem segurando, né, que, na verdade, possivelmente o uso era um adorno, né, um colar. Então, aqui é uma réplica feita em modelagem 3D, impressão 3D, também para não danificar a peça, e também para envolver a tecnologia de impressão 3D, que é algo que a gente pode apresentar para as crianças também, em parceria ali com a UFRJ, a PUD, o museu. E depois a gente vem com a pintura, né? Tá aqui na minha mão, a réplicazinha, e aí a gente vai doar. E isso que o Fernando chamou a atenção, né, de avisar que é uma réplica, né, colocar o número da peça, né, a Michelle já havia chamado a atenção para isso, a gente vai fazer também. E um outro produto que a gente pretende desenvolver, mais entrando para o lúdico, né, como eu falei para vocês, é um trabalho que, por ser com o ensino infantil, ele tem que envolver também, né, a realidade, mas um pouco de ficção. Então, no Sambaqui de Cambuinhas, de fato, foi encontrado um golfinho sepultado, né, com várias pedras ao redor e tal. Então, uma das personagens, o melhor amigo dela é um golfinho, o Boto, né? E aí está uma ilustração do livro. Então, a gente vai entregar um material à parte, que vai ser esse golfinho, né? No lúdico, né? As crianças, ao invés de desenhar nas rochas, né? No contexto dos povos pescadores-coletores, a gente colocou que as crianças desenhavam na areia, né? Por isso o mar varria ali o desenho e a gente não tem esses registros, né? Entra um pouco aí, né, no que seria a cultura imaterial. Então, a gente vai fazer esse outro conjunto. Aqui é só um protótipo, tá? Ele não vai ficar assim, mas a gente, né, cobriria ele ali, né, com areia, com cuidado, né, da criança também não perder o tato ali, né, e as digitais. Vai ter um QR Code falando um pouco do mamífero, porque a ideia é a gente dialogar com várias áreas também, a parte ambiental, falando a importância desse animal hoje, e escrever Tucuxi em braille ali, que é o nome, né, indígena dado a esse mamífero. Enfim, né, isso está em produção, a gente vai fazer em placas de MDF, né, gravadas e tal, enfim. Também está em contratação lá esse serviço para produzir essas placas para a gente. Bom, e aí, né, eu queria começar ou caminhar para o final aqui, né, da minha fala, né? Como eu disse, eu não sou uma especialista, mas a gente sabe que existem vários tipos de deficiência, né? E cada material ele deve ser pensado, né, para cada tipo de deficiência. E o que leva a deficiência são várias causas, né? Desde genéticas a acidentes. E eu quis trazer um exemplo que muitas vezes a gente não pensa, já que eu trabalho com parasitologia, né? O nosso campeão de ouro, né, nas Paralimpíadas do lançamento do disco, né? Ele é cego, né, total, porque ele adquiriu uma toxoplasmose, que é uma doença parasitária que pode levar à cegueira.
né? Então, a gente vê que até doenças infectoparasitárias, que muitas vezes, né, são preveníveis, né, elas podem levar também a algum tipo de deficiência. A gente não tem dúvida que as barreiras que a gente tem no Brasil são muitas, né? Desde sair na rua, né, a gente não tem, né, uma adaptação para pessoas com deficiência. E quando, né, Michele me chamou para fazer essa fala, eu comecei a voltar na minha infância. E eu passei a pensar, gente, eu não convivi com crianças na minha escola com deficiência. Eu tenho pessoas na família com doenças mentais, né? Via pessoas com alguma deficiência, mas na minha escola eu não convivi com crianças com deficiência. E aí eu parei para pensar, porque de fato elas não estavam ali, né? Elas eram segregadas em outros ambientes. Então, assim, trazendo para o hoje, para ficar uma imagem, né, de otimismo, ainda que em passos lentos, né? Hoje, quando eu vou nas escolas de educação infantil, eu tenho visto essas crianças, né? Como tem que ser, elas têm que ser incluídas ali. E a tecnologia, a Aline já falou um pouco sobre isso, ela vem a nosso favor, né? Hoje a gente tem várias ferramentas que podem, né, a gente ajudar, né, a sair um pouco desse buraco em que a gente se encontra. Então, existem cursos de audiodescrição gratuitos, né? Há cerca de 2 meses eu fiz esse curso, né? Eram 40 horas, para ver se, né, nos próximos posts, né, eu consigo aí né, colocar uma descrição da imagem, né, tentar melhorar isso, né? No caso das pessoas cegas, elas usam redes sociais também, né? Então, o quanto não inclusivo a gente não está sendo, quando na verdade a gente pode ser, e às vezes usando ferramentas simples, né? Enfim. E aí, assim, né, parando para agradecer, mas já deixando algumas perguntas para a gente pensar aí ao final, né? Quantos, né, simpósios temáticos com essa abordagem a gente teve, né, na SAB esse ano? Quantas pessoas estão nos assistindo agora, né, se interessaram em ver esse tema? É óbvio que tem muita coisa legal por aí, as áreas de pessoas são várias, né? Mas acho que cabe esse pensamento, né? Quantos sítios arqueológicos adaptados será que a gente tem no nosso país, né? Quantos museus? Será que essa apresentação que eu fiz aqui hoje, né, essa fala, esse PowerPoint aqui, né, essa projeção, ela está inclusiva? Acho que são perguntas que a gente, né, tem que sempre estar aí se fazendo. Então, está aqui meu contato, né, para quem quiser conversar um pouquinho. A gente não trabalha sozinho, né? Os projetos geralmente são grandes e envolvem vários apoios, vários fomentos e várias pessoas, né? Não nomeei todas elas aqui, mas a gente tem vários parceiros aí. Então, vou interromper a minha apresentação aqui agora. Eu não consegui olhar o chat ali. Vou ter que parar aqui para ver agora, para antes de chamar a Michele, né? Se para as pinturas rupestres isso funcionaria, né? O Thiago está me perguntando. Olha, eu acho que sim, Thiago. Eu vou te falar pela experiência que eu tenho das oficinas que eu faço nas escolas. A gente via assim, no meu caso, eu não vi criança cega com baixa visão, mas a gente viu crianças, né? Eu acho que nem é essa palavra mais que se usa, mas eu vou usar, já peço perdão por isso, né? A gente viu crianças com síndrome de Down, a gente viu crianças com vários níveis de autismo. E quando a gente ia nas oficinas, que eram esses materiais táteis, as crianças elas participavam das atividades, né? E as tutoras que ficavam olhando as crianças ficavam super felizes e falavam assim: nossa, que bom que vocês vieram, né? Fazia meses que ele não estava participando das atividades, que eles não estavam querendo participar das atividades. Inclusive, eles fotografavam, faziam vídeos, né? Mandavam para a mãe. Então, eu imagino a felicidade dessa mãe vendo o filho dele ali, né? Ou a filha, né? Interagindo ali numa atividade, né? Tátil. Então, eu acho que vai funcionar bem, sim. E eu posso falar, assim, né, do que eu vejo na UF para alunos de graduação. Lá, sim, a gente teve alunos cegos e com baixa visão.
né, que de certa forma não era pintura rupestre, na época a gente não tinha esse material ainda, mas ele tateava, porque aí a gente começou a fazer as pranchas com os desenhos dos parasitas também, né, e isso ajudava bastante, então era algo bem-vindo. Eu não sei se tem alguma pergunta a mais aqui. Deixa eu correr aqui. Deixa eu ver. Uhum. Deixa eu ver. Enfim, né? Não temos mais perguntas. Então, mas né, no final a gente ficou, acho aí, com várias, né, questões que a gente pode conversar. Então, agora eu vou chamar a Michele, né, que trabalha com isso há bem mais tempo, que vai falar aí sobre a visita guiada da Duna Grande. Michele, está contigo aí. Tá, obrigada. Bom, obrigada, Dani. Eu tentei acompanhar aqui o chat também do sistema, né, do Congresso. Tem vários elogios aí para o seu trabalho, tem vários comentários também dos colegas, né, das colegas também. Me chamou muita atenção aqui um só, que eu vou aproveitar agora. É uma pena que a Aline não está aqui mais, mas da Fabiana, né, que fala assim que nos anos 80 eram salas separadas no colégio, o recreio era junto, né? Então, assim, é super polêmica essa questão. A gente, na verdade, tem buscado desenvolver produtos, soluções, oferecer serviços, enfim, trabalhar nessa área de acessibilidade de um modo inclusivo, né? O que a gente não quer é isso, é fazer um produto ou algo que seja voltado apenas para as pessoas que têm deficiência visual, ou apenas para as pessoas que têm deficiência auditiva, ou apenas para crianças do espectro autista, né? Enfim, a gente não quer fazer isso, né? Porque a inclusão não é nada disso, né? A gente acaba segregando do que fazendo o que a gente realmente quer por objetivo. Mas agradeço aí a todos por terem aceitado essa proposta, né, um pouco maluquice aí da cabeça de propor isso para o Congresso da SAB. Michele, deixa eu só falar uma coisa, ó, mas até que não é tão maluquice. Ó, a gente tem gente no público que está interessada e está desenvolvendo material sobre isso. Muito bom. A Patrícia aqui falou que iniciou, fez um trabalho em congresso pensando sobre o processo de inclusão e tal. Agora estou vendo aqui do período. Que maravilhoso, né? Tipo assim, sou fã das pinturas do Peruaçu também. Super dá, sim. Eu já fiz umas publicações lá no Xingó também com pintura rupestre. Tentativas, mas enfim, acho que são muitas ideias que quando a gente levanta isso para a comunidade, naturalmente elas surgem, né? Eu sou geóloga, sou arqueóloga, já venho trabalhando com essa parte de extroversão do conhecimento arqueológico há algum tempo. Na parte de acessibilidade e inclusão, nem tanto tempo assim, mas foi praticamente o que eu me apoiei durante essa pandemia. Acho que durante esses tempos difíceis, cada um buscou, talvez, né, ampliar os seus conhecimentos ou refletir um pouco sobre suas ações das diversas formas, e eu acabei me enveredando bastante aí por esse lado da comunicação da arqueologia. Então, eu quero só agradecer aqui mais uma vez, antes de iniciar minha fala, pelo Congresso, por ter dado essa oportunidade da gente desenvolver um simpósio específico sobre acessibilidade do patrimônio cultural arqueológico, né? O meu desejo, na verdade, que ano que vem a gente não tenha que ter um simpósio para a gente ressaltar a importância dessas questões de acessibilidade e inclusão, porque, na verdade, elas estão incluídas em todas as outras áreas, né? A gente tenta focar, assim, que a arqueologia é uma só, mas, enfim, como a gente queria, assim, tem feito, né, e tem desenvolvido, e tem repensado em muitas das nossas ações também, a gente achou interessante trazer para essa edição, ainda mais que é remota, um pouco mais à tona sobre o que seria de fato essa acessibilidade para quem. Né? Então, assim, a seguir nas boas práticas, eu vou fazer minha autodescrição, porque, na verdade, a minha tentativa é tentar, assim, eu estou gravando, eu já tinha pedido consentimento dos apresentadores, já tinha pedido consentimento também para a organização da SAB, e quando eu descobri que os simpósios, eles estão sendo gravados, porém, eles ficarão disponíveis apenas por 10 dias para nós, inscritos no Congresso, eu fiquei um pouco chateada, porque falei, gente, a gente está falando de comunicação, estamos falando de acessibilidade, né?
E assim, devido às inscrições e devido também a ser um congresso de uma discussão da comunidade de arqueologia, a gente entende que é difícil, às vezes, a gente levar o que a gente faz para outras comunidades. Então, pensando um pouco nessa questão também de tentar reproduzir, tentar disponibilizar isso, eu estou fazendo um teste, assim, fazendo a gravação desse nosso simpósio, das nossas falas, para ver se eu consigo depois arrumar alguns parceiros para a gente fazer interpretação de Libras, algumas audiodescrições dos slides, né? Então, tanto do Fernando quanto da Daniela, e aí dispor em um dos nossos canais do YouTube. Mas, assim, isso pode ser que demore um tempo relativamente, né? Projetos para médio prazo. Então, eu sou a Michele, como eu já falei, eu tenho a pele clara, né? Um pouco amarelada, tenho traços orientais, na verdade eu sou descendente de japoneses, tenho cabelos castanhos bem escuros, hoje eles estão soltos, e eu faço essa fala sentada, né? Então eu uso uma camisa xadrez, mangas compridas, nas cores vermelho e azul, e também eu uso um fone de ouvido com fio branco. Atrás de mim tem uma parede de cimento queimado, e eu vou tentar agora fazer a apresentação dos meus slides aqui, que são poucos, são apenas 5, mas que como eles contêm áudio, é sempre um desafio. Eu acho que já deve estar aparecendo, ou em breve vai aparecer o primeiro slide. Eu queria aproveitar essa oportunidade para comentar, né, como a gente tem essa proposta de disponibilizar o vídeo, eu vou fazer algumas descrições um pouco mais detalhadas, peço então um pouquinho de paciência, porque eu não quero ter que fazer um vídeo diferente só porque ela conteria uma audiodescrição. Então, por isso que na minha fala, muitas vezes vocês vão perceber que eu faço algumas descrições um pouco mais detalhadas dos elementos que os slides contêm. Por exemplo, nesse primeiro slide, a gente traz a logo do Congresso da SAB, né? Mas o que é essa logo? Então, assim, como a Daniela comentou, será que os nossos slides estão acessíveis, né? Ontem, montando essa apresentação, refleti um pouquinho sobre a logo da SAB, e assim, para quem não conhece, né, essa logo ela é inspirada naquelas bonequinhas de cerâmica que são muito comuns e típicas do Vale do Jequitinhonha, em Minas. E aí eu resolvi arriscar, assim, um pouco em última hora, para fazer uma audiodescrição dessa logo, porque eu acho que ela é super bonitinha, e quando a gente vai fazer a audiodescrição de logos, né, logotipos, enfim, logomarcas, muitas vezes as pessoas não conhecem. Então, assim, né, não adianta eu chegar e falar, são as bonecas cerâmicas, mas pode ser que essas pessoas nunca tiveram contato com essas tais bonecas cerâmicas também. Então, eu converti a minha fala em texto, peço perdão, mas como às vezes eu fico um pouco atrapalhada em contar os meus próprios pensamentos, eu falei, é melhor eu escrever e fazer a leitura do que eu me perder ao longo dessas descrições e da fala. Então, assim, nesse primeiro slide, a gente tem no topo central, né, topo superior central, a logo do Congresso. A logo é um desenho em cores laranja de 3 bonecas iguais de cerâmica que estão em pé com seus braços unidos. No desenho, 2 bonecas são vistas de perfil e uma de frente. Elas têm cabelos escuros e longos jogados sobre um dos ombros, sobrancelhas finas e pretas, levemente curvadas e compridas, olhos escuros amendoados, bocas carnudas e usam um vestido branco com estampas que lembram flores. No chão, há 2 flores grandes que me parecem margaridas, com os caules apoiados próximos aos seus pés e as pétalas direcionadas para fora. Sob o desenho, em letras pretas, temos o nome do Congresso, 21º Congresso da SAB. Então, sob a logo, eu trago o título, né, em letras marrom alaranjadas, que é Visita Guiada Virtual Duna Grande de Itaipu em 360 graus, para todos verem. Trago também o meu nome completo, Michele Mayumi Tizuka, e a localidade onde estou, Niterói, Rio de Janeiro. Então, assim, esse projeto que eu trouxe hoje para apresentar, ele não tem vínculo nem com a pesquisa que eu faço hoje, em termos assim da pós-graduação na UF, nem com a consultorias em arqueologia preventiva, né? Então, foi um projeto que surgiu a partir de várias reflexões e práticas que eu tenho desenvolvido nessa área de acessibilidade e inclusão, com todos esses parceiros que já apresentaram, mas que felizmente foi contemplado naquele edital de 2020 da SAB, que era de extroversão do patrimônio arqueológico. Então, passando para o slide 2, eu trago aqui agora 2 imagens, né? Na esquerda, a gente tem um mapa geral da área estudada. Estou morando atualmente em Niterói, região oceânica, aqui no bairro de Itaipu. Então, para quem não conhece Niterói, né, estamos do outro lado da Baía de Guanabara, da capital.
do Rio de Janeiro. E aqui é muito engraçado, porque as pessoas costumam dizer que Itaipu é onde Niterói termina, né? Onde Niterói acaba. A gente está bem no finalzinho mesmo da ponta do centro de Niterói, e nós, enquanto moradores, a gente brinca, não é onde ela acaba, ela é onde começa, né? E aí, por quê? Nesse mapa aqui, que é retirado do livro da Lina Naipe, né, da Luciana Palestrini e do Fausto Souza Cunha, de 1981, a gente já percebe que nessa região, no entorno da Duna Grande de Itaipu, existiam pelo menos mais outros 4 sítios arqueológicos, né? Então, entre eles, 2 sambaquis, o Sambaqui de Anomalocardia, que na época do seu descobrimento, feito pelo professor Ondemar Dias, né? Acho que a primeira vez que ele veio aqui foi mais ou menos na década de 1960, ele era conhecido como o Sambaqui de Anomalocardia, mas já tinha sido impactado pela construção da própria praça de Itaipu. Aqui no lado esquerdo também, já no que hoje a gente conhece como Praia de Camboinhas, a gente tem o Sambaqui Camboinhas, que tem uma das datas mais antigas, né, e até polêmicas de ocupação pretérita aqui em Niterói, e aí a Duna Pequena também, que fica do lado de lá do canal de Itaipu, e que também é um sítio que sofreu muito com os impactos ambientais ocasionados na década de 1970. Então, assim, a audiodescrição desse mapa completo, né, assim como a fotografia que eu estou apresentando da entrada do sítio e o slide como um todo, eles englobam parte de outros produtos que eu tenho desenvolvido, assim, para tentar fazer essa comunicação um pouco mais acessível sobre esses sítios arqueológicos que eu tenho aqui na região de Itaipu Camboinhas. Eu acho que daqui a um mês, mais ou menos, uma versão acessível desse livro, que até então era só disponível na sua versão impressa, né? Ou seja, a gente fala assim, impressão à tinta, quando a gente trabalha um pouco nessa questão de acessibilidade, porque não é o braille, né? Então ele é impresso à tinta. Era uma publicação de 1981, então assim, a gente não tem uma versão acessível desse livro, né? O que a gente tem são páginas escaneadas, mas que quando a gente escaneia, por exemplo, uma imagem, um mapa, como essa que está na tela, os leitores de tela, os softwares de tela, eles não compreendem o que está contido, né? A gente ainda não chegou nesse nível de tecnologia que automaticamente qualquer imagem a inteligência artificial desses softwares consegue reconhecer. Mas a gente converteu, então, 2 capítulos desse livro, da Lina, né, organizado pela Lina, em documento acessível. Isso fez parte de algumas outras apresentações que eu já fiz esse ano também, e foi contemplado no edital aqui da própria prefeitura. Então, daqui a um mês, mais ou menos, nesse site culturaemdireito.niterói.rj.gov.br, ele vai ficar disponível. Espero eu que o site também fique acessível, porque ele ainda não está. Mas, enfim, eu acho que isso são histórias para outras discussões também, né? O que vale ressaltar aqui nessa imagem, e que eu trago a entrada do sítio arqueológico Duna Grande, é porque o sítio encontra-se dentro de uma unidade de conservação, que é do Parque Estadual da Serra da Tiririca, ou seja, o PESET, né, como a gente conhece ele aqui. E, na verdade, o que é interessante da gente, né, uma história puxa a outra também, o PESET, a gente ressalta e a gente gosta muito de reproduzir isso, que ela esse parque foi a primeira unidade de conservação de todo o estado do Rio de Janeiro que surgiu a partir da mobilização de movimentos ambientalistas e comunitários. Então, o parque ele foi criado por uma lei estadual em 1991, ele sofreu algumas ampliações, né, englobando o Morro das Andorinhas, que contém uma comunidade tradicional de moradores com registro de pelo menos 500 anos, que ali residem. A gente tem nessa área uma comunidade tradicional pesqueira ainda também. A gente tem próximo daqui, mas ainda na região oceânica, comunidades quilombolas. Então, é um território que vem sendo ocupado assim há muitos anos, né? Há muitas décadas também. E o que hoje a gente tenta fazer é uma aproximação com essas ocupações mais antigas que a gente tem para o território. Então, assim, infelizmente, né, ou felizmente, é muito difícil da gente trabalhar com essas questões do que é bom, o que é ruim, né? Porque, afinal de contas, são perspectivas distintas. Como vocês podem perceber, o sítio ele está muito próximo da praia de Itaipu. Então, para quem nunca teve a oportunidade de conhecer aqui, Itaipu, ela é uma das praias diferentes das demais da região oceânica, porque ela tem um transporte urbano, né, de ônibus que param praticamente na porta da praia. Né? Então, assim, chega verão, chega fim de semana, chega fim de tarde, uma praia que é muito ocupada, é uma área de veraneio, né, famílias, a gente tem restaurantes, tem as pessoas morando, é toda
aquela festa cultural, assim, digamos, né, costeira que a gente tem aqui para o estado do Rio de Janeiro como um todo. Mas Itaipu, a gente percebe que tem um fluxo de pessoas muito grande, porque ela é uma das praias, uma das poucas praias, na verdade, em Niterói, que de fato é acessível, né? E aí, com isso, chega o lado ruim, né? Chega o lado dos impactos. Então, no exemplo da Duna Grande, a gente tem sofrido grandes impactos, não apenas de ordem natural, por exemplo, erosões costeiras. A gente tem relato dos próprios pescadores, das pessoas que aqui residem, que a duna era muito mais alta, né? Então, e as invasões mesmo, porque as pessoas olham duna e a primeira coisa que parece que vem à cabeça é muitas vezes, vamos subir lá de moto, vamos subir lá de bug, enfim, né? Acham que estão fazendo algo super divertido, mas assim, não entendem de fato o que isso pode ocasionar com um monumento desses, né? Com uma duna em si. Então, assim, mediante a todas essas invasões irregulares que a duna frequentemente recebia, né, e aos poucos com essa conscientização de que ali abrigava um sítio arqueológico que poderia ser de extrema relevância também, e que foi, inclusive, identificado não só pelas andanças, pelas conversas de pesquisadores, mas também por moradores que ali residiam, né, e que encontravam naqueles fragmentos uma importância valiosa de tratar um pouco sobre a sua própria história. O sítio em conjunto, né, o parque em conjunto com o Museu de Arqueologia de Itaipu, resolveu fazer o cercamento do sítio. Então, assim, hoje quem chega lá não pode entrar, né? A gente sabe que tem os impactos, sabe que tem o cercamento aí, que frequentemente é depredado, mas, enfim, ele foi cercado no final de 2016, e aí toda ação tem uma reação. E nesse caso é que a reação contra os impactos, na verdade, tornou-se uma inacessibilidade do sítio. Porque ao se cercar, na verdade, a primeira proteção que veio à cabeça de todos foi proteger o sítio contra os impactos, né? Mas, assim, isso no início gerou um pouco de controvérsia com as pessoas que ali moravam, porque, por exemplo, assim, o Tetel, né, que é esse que está aí no cantinho direito inferior, na verdade é um vídeo que na primeira vez que eu subi no sítio, que eu entrei, a gente começou a conversar, ele vem de uma família desses pescadores tradicionais, e assim, eu acho que o depoimento dele mesmo pode falar mais do que a minha própria interpretação, né? Então, eu espero que seja, eu tenha feito direitinho. Vinha para cá brincar, né? Esconde esse ladrão. Brincar, né? Correr, pular, saltar, pular na areia. Encontrávamos esse tipo aqui, perto de um peixe, fazíamos cordões aqui, cordão, pulseira. Aí estou falando aqui para a que a dificuldade maior às vezes era furar. Quando a gente não conseguia furar, faz ser, né, da pesca, um pescador, mestre de pesca, enrolava para a gente uma linha de nada aqui, coçava, fazia uma argolinha e fazia um cordão, pulseira. Usava até mais cordão. Para a nossa diversão, né? Acho que a gente tentava, as histórias que vinha, a gente se imaginava, na mente pensava que até índio, né? Para índio, né? Mas é anterior, né? Mas a gente deixava o índio, aí brincava, corria para lá, corria para cá. Acho que tentava até ir as flechas, fazíamos as flechas. De casa, era engraçado. Época boa, não volta mais não, mas... Bom, espero que vocês tenham conseguido escutar, né, esse depoimento aqui do Tetel. Ele atualmente é gestor do parque, então a gente tem conversado muito sobre assim, como que a própria comunidade encarou o cercamento e como que ela encara hoje, né, se isso mudou ou não de lá para cá também. Hoje, felizmente, eu acho que após todas essas ações educativas realizadas pelo próprio museu e também assim pela conscientização de todos os moradores, há um consenso comum de que o cercamento foi a melhor solução. Mas, com o cercamento e com o crescimento, né, digamos assim, de áreas turísticas, que é onde a gente se encontra, chega junto não apenas a questão assim da proteção, mas chega junto também as questões de reflexão sobre e se a gente colocasse, fizesse um programa de turismo no sítio arqueológico, né? Então, a gente já recebeu algumas propostas de empresas que criaram modelagens 3D, assim, simulando um passeio sobre o sítio, colocando plataforma de madeira, um projeto lindíssimo, né? Mas aí a gente relembra e fala, olha,
seria muito bacana, mas assim, a gente não tem, na verdade, ainda pesquisas suficientes no sítio arqueológico e que consigam fazer com que a gente entenda quais são os melhores caminhos ou por onde que esse material se encontra, né? Então, a gente tem toda uma gama aí de pesquisas arqueológicas mesmo a serem realizadas, porque até então, as únicas escavações que elas foram feitas nesse sítio arqueológico em específico foram em funções de achados fortuitos, né, por pessoas e moradores que ali viviam e por ali circulavam frequentemente. Então, assim, desde o início do seu cercamento, ou desde o início até da concepção e do lançamento, da inauguração do Museu de Arqueologia de Itaipu, na década de 1970, né, que foi sobre as ruínas, que ela está, na verdade, hoje, sobre as ruínas do antigo recolhimento de Santa Teresa, que foi tombado em 1955 pelo DEFAM, e que depois virou o IPHAN também, era um dos principais objetivos da existência do Museu de Arqueologia de Itaipu estar onde está hoje, né? Então, não apenas desenvolver as suas ações no sentido assim de um museu enquanto museu, né? Então tudo que envolve, mas também assim, principalmente trabalhar com essa questão da proteção do sítio arqueológico da Duna Grande. Então, assim, hoje a equipe é muito pequena, né? A gente está com uma equipe muito reduzida, eu não faço parte do museu, mas eu me considero uma grande colaboradora, assim, também, por morar aqui. A gente não consegue, né? Não tem forças, e ao mesmo tempo, assim, a gente acredita, tipo, por que a gente entende que toda escavação de sítio também gera impacto. Então, a gente ainda está nessa questão, assim, o que fazer quando não é grande, né? Até outro dia eu perguntei, assim, para o pessoal do parque, falei, tá, mas e se alguém quer visitar o sítio do Duna Grande? Qual que é o procedimento? Aí a resposta que eu obtive assim, de um colega meu foi: ninguém nunca quis visitar formalmente a Duna Grande. Eu falei, meu Deus, né? A gente precisa assim, achar uma solução, porque não dá para um sítio que está sinalizado, que está cercado, que se encontra numa área de um fluxo imenso de pessoas, não ter também uma proposta assim, clara e que seja de fácil entendimento a todos, né? Numa linguagem simples também, do porquê ele está cercado e do porquê que ele é acessível ou não acessível. Então, foram diversas reflexões, desde quando eu vim para cá, né, que eu estou morando aqui também, que me levaram um pouco a pensar na produção desse vídeo em 360 graus. É uma mistura, né, de temas, é uma mistura de pensamentos, eu acho que quem me conhece já imaginava que fosse em função de muitos motivos, não tem um só, mas a ideia era pensar um pouquinho assim sobre tipo qual que é o legado desses sítios arqueológicos, né? Para quem que a gente faz essa preservação dos sítios? Então, assim, não apenas em termos de salvaguarda do patrimônio arqueológico, mas assim, como que a gente trabalha com essa preservação dos sítios com as próprias comunidades que aqui residem há mais de, sei lá, 200 anos, né? Há mais de 500 anos também. A gente já teve aqui na região uma ocupação pelos índios Guarani, e que, assim, não entra no mérito dessa discussão, mas eles foram praticamente expulsos desse território, e eles foram gentilmente convidados, na verdade, a se mudarem para o nosso município vizinho, que é de Maricá. Tipo, simplesmente foi um acordo, assim, nesse nível, né? E, ao mesmo tempo, hoje, eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito dessa parte de jogos e interações e experiências, né, das pessoas, porque eu acredito que são as experiências que trazem muitas memórias para a gente e fazem com que as nossas ações sejam convertidas para novas experiências e novos produtos e novas soluções que a gente também tenta levar a proposta, né, da difusão do conhecimento arqueológico para as pessoas. Então, eu tenho estudado um pouco sobre essas novas formas de interatividade para as ações educativas e extroversão do patrimônio arqueológico. Não, então, assim, que eu brinco, né? Eu estou hoje na área de jogos, então por que a gente precisa sempre ter um contexto totalmente diferente para produzir os nossos jogos, sendo que a gente tem uma história riquíssima para contar e que muitas vezes poucas pessoas conhecem, né? Muitas vezes a gente não precisa tanto imaginar, a gente pode trabalhar como a gente tem feito aí com a Daniela, a gente consegue trabalhar o lúdico, consegue dar essa abertura, mas baseado em pesquisa também, né? E por que não baseado nas nossas pesquisas arqueológicas? Então, assim, o vídeo que eu fiz essa proposta, eu já tive um problema com o StreamYard, uma vez eu não consegui fazer essa troca de telas para o YouTube, então eu pedi anteriormente, eu enviei o link do YouTube para o Thiago compartilhar, daqui a pouquinho eu vou pedir para ele colocar na minha tela quando eu terminar. Mas pensando um pouco, não então apenas nas questões de acessibilidade voltadas ao público com, né, as pessoas com deficiência visual ou auditiva, enfim, mas também assim nas suas diversas outras abordagens.
Eu acho que a Aline colocou bem, né, esse termo de barreiras. A gente trabalha muito isso na área de acessibilidade. Então, quais são as barreiras que essas pessoas elas enfrentam, né? Então, a gente tem, por exemplo, assim, a própria mobilidade reduzida. Vocês viram que, assim, a gente tem a Duna Grande, obviamente, sobre dunas, né, de areias, mas se viesse alguém que tivesse mobilidade reduzida, fosse cadeirante, já não consegue ter acesso à igual forma. Mas a gente também tem refletido muito sobre essas questões do acesso à informação. Então, assim, a gente entende que cultura é um direito das pessoas, assim como um direito à informação, né? E como que a gente leva essa informação, né? A gente sabe muito bem produzir, é uma opinião pessoal minha, que, assim, nós, enquanto arqueólogos, somos, acho que um dos, sei lá, talvez, assim, os melhores profissionais a conseguir expressar o significado dos objetos, o significado das relações entre as pessoas, os objetos e os territórios também, né? Então, como que a gente encara, como que a gente enxerga essa paisagem? Temos essa visão já super detalhista, né? O que é muito bacana. Então, assim, a gente já tem esse olhar diferenciado. Talvez o que a gente não tem ainda é muito dessa prática, né? De adaptar os nossos conteúdos voltados a outros públicos também. Porque, como a gente viu nas discussões anteriores, muitas vezes esses públicos estão, na verdade, ainda invisíveis, né, infelizmente. Mas são longos caminhos e são longas discussões também. Então, assim, o vídeo, ele foi feito, na verdade, através da captura de imagens de uma câmera que ela já faz esse trabalho árduo, né, de captura de imagens em 360 graus. Então, o trabalho que eu tive, na verdade, foi comprar uma câmera em 360 graus e posicionar ela sobre um tripé. Mas mais do que trazer uma visita guiada, né, mais do que trazer as imagens em 360 graus, eu queria trazer uma narrativa inclusiva para aqueles que são videntes, para aqueles que não são. Então, o foco desse vídeo, ele é um pouco voltado com a audiodescrição. Não consegui ainda entender como a gente coloca um vídeo, né, a janela de Libras junto com o vídeo, mas isso está ainda em planos futuros também. E criei esse QR Code. Então, para quem estiver em casa, aí no computador, eu acho que é mais confortável, né? Dá para posicionar o telefone também e fazer a leitura e que dá acesso à playlist dos 4 vídeos que a gente tem. Então, assim, vocês percebem que são 3 pontos e eu falei 4 vídeos, né? O primeiro vídeo, ele traz, na verdade, uma introdução sobre o que foi o projeto, ele traz a audiodescrição das imagens, muitas delas que eu apresentei aqui nos slides também. E aí os vídeos seguintes são, na verdade, super curtinhos, né? Eles têm até 2 minutos cada um de duração. Já foi pensado também, porque a gente entende que as pessoas, infelizmente, hoje estão pouco pacientes para ter acesso a esses vídeos, para escutar, de uma certa forma, né, outras pessoas falando. Então, a gente tentou adaptar para esse novo contexto de pandemia, nessa enxurrada de informações e produtos audiovisuais que a gente tem disponível, de tentar tornar um produto de fácil consumo, por assim dizer, né? Então, eu faço um convite aí para as pessoas fazerem essa leitura e fazerem esse acesso, e eu peço que o Thiago também coloque no chat, por favor, o link do YouTube, né, para a playlist. A ideia futura é que essa playlist seja reproduzida também no canal do Museu de Arqueologia de Itaipu. O Flávio, que é diretor atual, já tem esse conhecimento. A gente sofreu aí um pouquinho com o IBRAM, né, para poder disponibilizar alguns produtos, mas em breve ele também vai estar lá. E aí, como eu tenho essa dificuldade aí da transição dos slides pelo StreamYard, eu coloquei aqui só um screenshot, então, de como que ele se apresenta. Então, para quem fizer esse scan do QR Code, vai chegar numa playlist, todas elas estão com uma descrição também, e eu tentei colocar os vídeos uma na sequência da outra, né? Como vocês podem ver aqui, os vídeos que de fato são em 360 graus, eles vêm acusados no YouTube já como 360 graus. Então, isso é uma adaptação muito bacana, assim, que eu acho que ainda, infelizmente, poucas pessoas sabem que a gente tem essa possibilidade de incluir vídeos assim, junto com outros vídeos comuns, né? E de criar essas playlists também. E aí, os vídeos 360 graus, eles têm essa liberdade com a interação com o nosso mouse para quem é vidente. Mas para quem não é vidente, como é que a gente faz, né? A pessoa nem usa mouse, na verdade, né? Quem é cego ou tem baixa visão, na verdade, se utiliza de softwares de leitores de tela. Então, assim, o acesso é pelo teclado, né? O acesso é pelas flechas. Então, como que a gente trabalhou essa audiodescrição também? Foi uma coisa super nova, porque, na verdade, a gente tem pouquíssimas discussões que abordem
vídeos 360 graus acessíveis. A gente criou um padrão nosso, na verdade, que a gente explica nesse primeiro vídeo, e que passou por uma revisão da Aline, que também é audiodescritora, como eu, e também passou pela consultoria da Natasha Rubach, que é cega e habilitada em consultoria para audiodescrição. Então, a gente seguiu um padrão que era sempre assim, né? No vídeo 360 graus, eu posicionei para a imagem foco, que eu queria dar um certo destaque. Então, nesse vídeo 2, o foco é a praia de Itaipu, a gente já está dentro do sítio arqueológico, né? E aí eu começo a fazer a audiodescrição da esquerda para a direita, como se eu estivesse com vocês no sítio arqueológico, tipo, na frente de vocês, né? E por trás de mim tivesse essa vista que a gente consegue visualizar no vídeo. E aí eu vou descrevendo, olha, a sua esquerda, a gente tem o Morro das Andorinhas, como que é o morro, como que está o dia, o que a gente tem abaixo, né? E aí eu vou conduzindo essa pessoa através de uma narrativa de engajamento, que é como a gente hoje conhece isso, né? Em termos técnicos de vídeo em 360 graus e vídeos em realidade virtual, a gente trabalha não apenas com a audiodescrição, ou seja, não apenas com a descrição técnica, mas também tentando, de fato, assim, explicar para as pessoas qual é o nome daquele morro, qual é o nome das ilhas que a gente consegue enxergar, onde a gente está, né, o que a gente consegue enxergar também. Então, literalmente, assim, a proposta é para todos verem, no sentido que eu não precisasse, eu não queria ter que produzir 2 vídeos separados, que ainda hoje é o mais comum que a gente encontra, né? Então, a gente teria, assim, um link para a visita guiada, normal, né? Com muitos aspas aí, que é horrível essa palavra, e um vídeo, a mesma coisa, né? Vídeo visita guiada, tal, com audiodescrição. Tipo, de forma alguma, eu queria fazer essa proposta. Então, assim, eu acho que o Thiago conseguiu colocar já no chat. Era isso, devo ter falado bastante, né? Porque é um pouco comum, mas eu deixo meu contato, eu deixo um pouco dessa vista para quem não puder acessar agora, né? O vídeo também em 360 graus, mas a ideia era principalmente mostrar o que de fato a gente tem no Alto da Duna, porque como a gente não tem essa visitação acessível hoje para ninguém, basicamente, né? Eu falei, gente, a gente não precisa também tirar essa curiosidade, né? Ou, na verdade, assim, talvez seja também um pouco do nosso retorno enquanto pesquisadores, entender e tentar comunicar um pouquinho melhor qual que é a melhor forma da gente apresentar esses sítios. Acho que era isso, então. Deixa eu ver aqui, de parar de compartilhar a tela, Dani. Michele, temos algumas perguntas para você. Peraí. A Miriam pergunta: e se o itinerário for virtual e for a partir dos antigos caminhos utilizados? Seria ótimo, só que a gente não tem, na verdade, as pesquisas ainda sobre quais eram esses caminhos, né? A gente percebe nas imagens aéreas que a gente tem muitos caminhos, sei lá, né? Porque ele era realmente assim um local de passagem, um local que as pessoas iam para brincar, como o Tetel falou, né? Um local assim, de um espaço. Mas estudos mesmo relacionados às antigas ocupações, eu não sei se era isso que a Miriam quis dizer, a gente não tem. A gente tem pouquíssimas pesquisas arqueológicas realizadas no local ainda, né? Então, a gente, na verdade, foi uma escolha minha até, de não fazer a captura das imagens em muitos pontos, porque isso traria um vídeo maior, né? Mas, assim, focar nos pontos principais, que o ponto 1 foi o local das escavações realizadas pelo Museu Nacional em 2010, de onde a gente tem as imagens dos esqueletos, né? Na plaquinha que está disposta na entrada do sítio. E aí os outros pontos eu imaginei assim, no alto da duna, porque é sempre a região que maior desperta o interesse de todos, e uma vista que dá principalmente para o lado onde a gente tinha, então, o sítio da Duna Pequena e onde a gente tem ainda o Sambaqui de Camboinhas, super impactados, né? Mas a gente acredita fortemente que ele ainda está lá. Mas, enfim, eu acho que são ideias muito bacanas mesmo, assim. E Melian pergunta sobre a audiodescrição, se é muito diferente ou tem especificidades na descrição do patrimônio arqueológico que não são tratadas normalmente, né, numa audiodescrição de outras coisas, né? Que não... Várias. Várias, assim, a gente, na verdade, por exemplo, alguns outros trabalhos que a gente fez,
né, que envolviam a descrição de objetos arqueológicos, e isso tem me pegado bastante, assim, eu consegui finalmente fazer um rascunho aí de algumas diretrizes, mas, por exemplo, lítico, né, a gente costuma, assim, falar lítico naturalmente, como se todo mundo soubesse o que é, mas é um objeto, assim, que não faz parte nem do nosso cotidiano hoje, e muito menos, assim, de pessoas que nunca tiveram contato fisicamente, né, até mesmo, assim, pelo tato, ou em exposições. Então, assim, na audiodescrição, tecnicamente, a gente se utiliza de um recurso chamado notas proêmias, né, ou notas introdutórias. Eu fiz isso através do vídeo 1 desse da Duna Grande, onde a gente tem uma certa liberdade para explorar um pouco do conteúdo que a gente vai abordar na audiodescrição. Então, por exemplo, assim, até mesmo as nossas tradicionais questões, né? É vasilha, é pote, né? Como é que a gente chama, assim, recipiente, né? Então, assim, nessa audiodescrição a gente vai chamar isso, isso e isso, né? A gente se apoia, por exemplo, nas pesquisas feitas por X, Y, né? Então, lítico foi super incomum. Uma outra palavra também, assim, que eu recebi um feedback super interessante da Natasha, foi quando a gente fala lâmina d'água. Então, assim, é uma palavra que ela falou, eu nunca tinha escutado isso antes, não sabia o que era. Eu falei, meu Deus, será que eu troco a palavra? Será que eu deixo lâmina d'água? Será que a gente explica o que é? Aí a Natasha mesmo falou, não, deixa, explica, né? Porque, na verdade, isso enriquece também o nosso vocabulário, né? Porque, assim, a gente... essa troca das linguagens, principalmente para objetos arqueológicos, eu acho ainda super desafiador, né? Então, toda essa questão também de envolver os consultores cegos, né, ou com baixa visão nos nossos trabalhos, foi uma prioridade, né? Então, agradeço muito aí pela colaboração da Aline, que faz muitas das minhas revisões, mas também muito a Natasha, que futuramente espero eu que consiga ouvir, né, ter acesso a esse vídeo também, mas que tem contribuído bastante para essa troca. E aí a gente planeja agora trazer a Natasha aqui para o Museu de Arqueologia de Itaipu, para finalmente ter esse contato físico também com as peças, né? Para a gente poder tentar fechar aí um trabalhinho, né? Publicar, trocar dentro da própria comunidade nossa mesmo de arqueologia. A Miriam só fez uma correção aqui, que ela se referia aos caminhos dos moradores antes do cercamento. Então, que a tua resposta aí tá maravilhoso o trabalho, ela falou. Legal. E a Fabiana tinha feito um comentário, que na hora eu não comentei, mas ela tinha falado que... Peraí. Ela tinha falado assim que a acessibilidade no ensino superior também precisa avançar, principalmente a permanência. De fato, né, Fabiana? E assim, por exemplo, né, eu trabalho no Instituto Biomédico da UF. Olha que o nosso reitor é um cadeirante, né? E acho que é o primeiro, né, do Brasil. A gente passou por anos, né? E ele é lá do Instituto Biomédico. A gente ficou anos sem ter o elevador funcionando bem, né? Então, assim, ele ficava no térreo, né? Mas se você tivesse alguma outra pessoa com algum problema de mobilidade para ir para o segundo e terceiro andar, que é um prédio baixo, mas é difícil, né? Eu tive a experiência de ter um aluno cadeirante na minha disciplina, né, de parasitologia, né, para nutrição, e nesse tempo não estava funcionando, então a gente teve que adaptar, trazer a aula prática e fazer a aula toda no térreo, né? Hoje a gente está com esse problema resolvido, que está funcionando, né? Mas de fato acontece. Agora, uma questão, Michele, a Fabiana ela queria compartilhar uma experiência dela, só que ela não consegue, né? Acho que ter o áudio aqui, ela vai ter que escrever, né? No chat. Eu acho que sim. Ela queria contar a experiência de um aluno, né, que foi formado graduado em museologia e que era autista, e ela falou que foi uma experiência maravilhosa. Aí, Fabiana, acho que como a gente não tem como te inserir aqui na sala no momento e no chat não tem áudio, se você quiser escrever, a gente pode ler aqui e tentar... Tá. E, Michele, você consegue? Acho que o Thiago colocou o link aqui para a gente poder pôr ali no chat para ela, né?
E o problema é que eu não consigo colocar lá. Eu não sei. Eu acho que, sei lá, eu acho que a gente está dentro da plataforma da SAB, né? Se o Thiago quiser colocar ali, a Fabiana acessar, eu acho que a gente não. O link é um caminho que está no navegador. Assim, se quiserem compartilhar, eu sei que a gente pode ver. A Fabiana está falando assim, pois é, até a avaliação é muda. Aí ela falou, tranquilo, só quis falar mesmo. Aí, Fabiana. Tá aí. Ai, Fabiana, desculpa, a gente ainda sofre com todas essas questões, assim, né? Aí, se você conseguir entrar o Thiago aqui... acho que conseguiu colocar no chat. Isso, ele conseguiu, aí ela consegue ter o áudio aqui. Acho que assim, se você quiser colocar, se você quiser entrar, nossa, super bem-vinda. Eu sei que parece que a gente precisa ligar a câmera e microfone, né? O Thiago está aqui de nosso back de suporte. Fica à vontade para acessar também, entrar na sala e fazer essa contribuição. Eu acho que a ideia realmente é essa, né? Da gente, sei lá, tentar ter essas outras experiências. Entrou, deu certo. Obrigada, Thiago. Já que me chamaram, eu vim. Tudo bom? Parabéns pelo GT. Não, eu só queria falar mesmo porque eu acho que na verdade, eu queria só dar esse testemunho, né? Porque é bastante raro a gente ter graduandos que são autistas, né? E agora, assim, entender que é um autista que sempre teve uma família que apoiou muito ele, que incentivou muito ele, né? E quando ele chegou no curso, foi muito interessante, assim, porque toda a turma abraçou, sabe? Toda a turma entendeu que ele tinha alguns momentos que eram específicos dele, e que no começo havia uma dificuldade do abraço, e no final do curso ele não parava de abraçar porque ele queria, ele ficou viciado no abraço e abraçava as colegas, né? E sempre muito dedicado, atento, responsável, né? E para nós foi um desafio porque também dentro das universidades nós temos que ter esses casos, setores, né? A gente tem um setor específico, né? E o setor orientar os professores. Porque, por exemplo, eu fiz licenciatura, só que alguns colegas não fizeram. Quando eu fiz, nada disso eu já fiz faz um tempo, então nada disso a gente se preparou, né? Então, por exemplo, como é que é a avaliação, que tem que ser dado mais tempo, todas essas questões, né? Por exemplo, que se a gente tem um aluno cego, é importante ter aula em Word disponível, né? Para ele usar as ferramentas digitais e poder acessar. Então, não é só o texto em PDF. Uma série de detalhes que nós estamos aprendendo. Então, só queria falar disso, do Cristiano, que é um museólogo, né, agora bacharel em museologia, né, e que a gente ficou muito feliz, assim, em que ele se integrou, né, mas, assim, esse é um caso à parte, né, mas quantos outros que, de repente, têm muito mais dificuldade, né, porque eu acho que essa é uma questão que envolve uma série de fatores, né? Desde vamos dizer, da preparação do ambiente da universidade, dos próprios docentes, porque a princípio também nem todos acharam tão fácil assim, então eu também tenho que me mudar, né? E é isso, né? E a gente tem que estar aberto. Eu acho que o mais importante é a gente estar aberto, e a partir disso, como a Daniela foi falando, mas tinha um reitor, né? Quer dizer, e construindo essas políticas públicas dentro da universidade, né? Para que daqui, sei lá, 20 anos ou 10 anos, a situação mude, e não foi como na minha infância, que eu não escrevi, mas assim, as crianças síndrome de Down, elas tinham, coitadas, elas sofriam muito bullying, porque os malvados no recreio perseguiam eles e não paravam de perturbar, né? Então, assim, era muito difícil. Então, veja, isso foi anos 80. O quanto isso mudou, o quanto isso
foi evoluindo, né? E quanto ainda pode mudar. Então, só queria falar dessa questão e agradeço o espaço. Ai, a gente que agradece a sua participação e todo esse depoimento da sua experiência também. Muito bacana saber assim, que temos agora um museólogo aí também, né? Muito bacana. Mas, realmente, assim, super concordo, são várias questões. A gente quis ressaltar um pouquinho elas aqui no simpósio, né, também, porque, na verdade, assim, são diversas questões, não só estruturais, mas atitudinais também, como a Aline colocou, sempre me incomodou muito essa questão do capacitismo, né, de muitas vezes as pessoas acabarem, assim, se preocupando mais por pena, por dó, e é tudo que eles não querem, né, é isso, não é o assistencialismo, né, então, assim, às vezes a gente ainda percebe até nas falas e assim, pessoas com necessidades especiais, né? A gente fala, não, né? Tipo assim, não necessidades especiais, necessidades específicas, né? Assim como todos nós temos as nossas, cada um tem a sua também, né? Então, a gente quis justamente isso, assim, buscar dentro da nossa própria comunidade também outras pessoas que já estão trabalhando com essas questões de acessibilidade e inclusão, porque a gente sabe que existem, né? E aí, muitas vezes, essas experiências, elas acabam também ficando, assim, muito pontuais, muito específicas, né? Diluídas dentro das nossas outras grandes áreas. Então, a gente quis, assim, pensar no simpósio em trazer soluções também que a gente tem feito a baixo custo, né? Então, assim, o folder que a Aline colocou, ela não comentou, mas, assim, a reglete e o punção são, se não me engano, acho que é R$30, R$40 a gente consegue comprar, né? É padronizado. A gente tem feito outros produtos também ainda no papel cartão. Então, diante de uma impressora Braille que custa R$23 mil, né? E assim, obviamente que é impossível da gente ter. A gente tem outras soluções. Fazer a audiodescrição, o trabalho que se envolve na verdade, o nosso tempo, né? A gente ter uma rede de parceiros, ter um pouquinho de formação. Mas, enfim, produzir um vídeo desse que eu fiz agora, né? Claro que ele envolve também a aquisição de uma câmera, mas o valor da câmera é o valor de um telefone, né? Então, assim, são investimentos que às vezes a gente pensa, tá, né? Tipo, e esse caso específico era porque eu estou trabalhando com vídeos 360 graus. Mas, assim, a audiodescrição de vídeos, né, de produtos audiovisuais também, na verdade, ele pode ser feito com qualquer câmera, né? Com qualquer dispositivo também. Então, assim, a gente tem hoje muitos softwares livres já que fazem todos esses trabalhos. Eu sou uma grande incentivadora dos softwares livres também, do uso, né? E aí a gente quis tentar, assim, trazer um pouquinho, fazer esse convite também para que, por exemplo, assim, alguém tem dificuldade, não sei fazer a descrição, como é que faz, né? Tô aí, sabe? Tipo, colocar um pouco mais a mostra, né? A Aline sempre ajudou, ela é pedagoga, não é da arqueologia, mas ela sempre contribuiu, né? Estou trazendo aí a Daniela agora, que é mais da área de biologia, super. Só tenho a agradecer, a encarar todas as ideias malucas que às vezes a gente tem. E mais uma vez, Fabiana, obrigada pela sua participação, né? Eu acho que são muitas discussões e o mais importante talvez seja assim a própria realização, né, Dani, da gente conseguir, sei lá, colocar um pouquinho aí em evidência também que a acessibilidade não é capacitismo, né, que, assim, nós temos condições de desenvolver produtos mais inclusivos, mais acessíveis, sem gastar muito. Eu acho que o Fernando mostrou um pouquinho disso também. E que, assim, na verdade, a proposta de um design universal, né, a proposta de produtos inclusivos, elas não servem só para pessoas com deficiência visual, elas servem a todos como um modo geral, né? Então, a gente fala aí crianças, idosos, analfabetos funcionais, que são aqueles que só sabem assinar o seu nome, né? Analfabetos digitais também, que não têm acesso e não sabem mexer nem com telefone ainda, nem com computador, né? Então, assim, quais são os outros recursos também que a gente consegue dispor? Então, eu acho que, assim, da minha parte, né? Eu não sei se a Dani quer fazer alguma consideração, mas eu só tenho a agradecer aí a todos que puderam estar presentes no nosso simpósio de hoje.
A Fabiana fez um outro comentário interessante aqui, que poderia sugerir para a SAB fazer um levantamento de sua comunidade, se existem, né, pessoas com deficiência. Né? Acho válido, super bem-vindo, né? Isso mostra, né, o quanto a gente precisa avançar, né? A gente até desconhece, né? Ali dentro da própria comunidade, se a gente tem, né, isso. Michele, eu também acho que, né, a gente está encaminhando aqui para o final, né? Faltariam 10 minutinhos. Acho que foi muito bem-vindo, né, a sua ideia para o simpósio. Acho que quem ficou, né, foram aqueles que, né, de fato, né, vão se propor, pelo menos, pensar nisso, se é que já não faziam os materiais, como, né, a gente teve entre o público pessoas que, né, já estavam trabalhando com isso ou pensando nisso, né? Como eu disse, né, comecei como uma curiosa, mas, né, estou aí tentando, né, diminuir os erros, né, mas, assim, né, ainda assim, progredindo aí na produção desse tipo de material. E acho que todos nós, né, temos condições de fazer isso, né? A gente ainda acha que está muito naquele trabalho de formiguinha, mas ele é necessário. E quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas quiserem se disporem, né, a fazer isso, acho que a gente caminha aí para um cenário melhor. Agradecer a Fabiana por contar a experiência dela. Eu acho que a experiência é super bem-vinda, né? Quando a gente traz assim essas lembranças e sentimentos, né? Humaniza aqui mais a apresentação, acho que, né, torna mais íntimo do público. Enfim, eu que agradeço, né? Você, como a nossa organizadora mora aí, pode fazer aí as honras da despedida aí. Eu acho que é isso. Eu não sei se a Aline, a gente sabe que já saiu. Eu não sei se o Fernando quer fazer alguma consideração ou não, se ele ainda está aqui na sala também ou não. A gente não consegue ter acesso, né? Você está gravando ainda, Michele? Eu estou tentando, né? Mas eu não garanto que eu vou conseguir reproduzir depois. Então, vou fazer só uma coisinha que eu esqueci, que você tinha me pedido para fazer a minha descrição, né? Todo mundo fez e eu cometi aí esse... Vou tentar, tá, gente? Mas, enfim, né? Eu já falei, tá na posição errada aqui, mas tudo bem, né? Então, o meu nome é Daniela, né? Tenho o rosto arredondado, lábios grossos, pele morena clara, cabelo castanho escuro, que está preso em um coque. Estou vestindo uma camiseta cinza e, ao fundo, tem um guarda-roupa branco com algumas caixas coloridas em cima. Seria mais ou menos isso, Michele. Estou começando. Já é um começo, né? Eu acho que assim, as pessoas com certeza já têm uma ideia muito melhor de quem é a Daniela Leles também, né? É muito bacana isso. É uma prática que a gente vai aos poucos também, assim como todas as outras práticas e todos os outros conhecimentos científicos, a gente aprende com o tempo. Só uma curiosidade, eu vou só fazer um gancho aí, né? E deixar como uma dica para quem for tentar se arriscar nessa questão da audiodescrição. O estou vestindo, né? O gerúndio, assim, a gente acaba que não usa na audiodescrição, porque ele dá a sensação que a pessoa realmente está... Era como se você realmente estivesse fazendo a ação de se vestir, né? Tipo, então, estou vestida como... Assim, parece que você estava vestindo a sua camisa. Mas, assim, por então, isso que é importante... seria? Como falaria certinho? Eu uso, né? Uso, né? Visto, ou estou, enfim, com uma camiseta, estou com uma... São alguns nomezinhos, nomes não, né? São termos que... O interessante é que depois que a gente começa a trabalhar com audiodescrição, muitas vezes nos pegamos a falar assim algumas palavras que a gente fala, ai, caramba, não é assim, né? Ou a gente tira uma fotografia e depois vai fazer a audiodescrição e começa a refletir assim, mas por que isso está aqui? Vou ter que voltar nas apostilas lá do cursinho que eu fiz na escola de governo. Mas é muito bacana, assim, eu só tenho a agradecer. O Fernando entrou e saiu rapidinho. Não sei se ele quer fazer alguma consideração final. Se quiser, a hora é agora. Fernando. Tá aí, apareceu. Só agradecer mesmo a participação de todos e todas as iniciativas aí, principalmente da Daniela, que eu vi que ela é bem ativa, né, na apresentação, na produção de inúmeros recursos pedagógicos, didáticos nessa área. Somos entusiastas, né? Vou procurar depois para fazer o download desse material. Valeu.
Então tá, gente. Obrigada aí, Fernando, Dani, pela parceria sempre, né? E acho que é isso, gente. A gente pode encerrar o simpósio temático número 6 com a gratidão aí da participação de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela parceria. Obrigada. Beleza.